Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar da seleção brasileira que encara a Argentina nesta terça-feira, mas de Edinaldo Rodrigues reeleito presidente da CBF. Um tapa na cara do torcedor brasileiro. E ainda a declaração do Rafinha que repercutiu, gerou polêmica, claro que eu também vou me posicionar a respeito. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, já começo com essa notícia que me embrulhou o estômago no começo da semana com a reeleição de Edinaldo Rodrigues como presidente da CBF até 2030. Mais do que a reeleição, porque toda eleição, imagino eu, deva fazer parte de um processo democrático, me estranha muito que na CBF isso aconteça de uma forma um pouco diferente, um pouco por baixo dos panos, porque ele foi aclamado, não tivemos um outro candidato. O Ronaldo Fenômeno que estava tentando, e eu nem sei aqui se o Ronaldo seria uma solução, acho que ele tem representatividade, um nome interessante no mundo do futebol, um nome que abre portas, mas o Ronaldo sequer conseguiu se candidatar, lançar a candidatura, porque o Edinaldo Rodrigues tem o apoio das 27 federações. Ele foi reeleito por unanimidade, ele foi praticamente aclamado. E a gente entende, né, então, que todos os presidentes de federações, os clubes de futebol, por consequência, apoiam e validam tudo que Edinaldo Rodrigues faz como presidente da CBF. Então, assim, a partir de agora, a gente que muitas vezes, né, e eu falo aqui não só como cronista, homem de imprensa e tal, mas como torcedor mesmo, como amante do futebol, a gente se sente um grande idiota, um grande otário, um grande trouxa. Porque quando a gente vê grandes agentes do mundo da bola reclamando das condições da arbitragem, que não é profissional e que comete falhas inaceitáveis muitas vezes, pelo despreparo, e quando eu falo despreparo é justamente por não ter uma preparação adequada, por muitas escolhas que dizem mais respeito ao campo político do que propriamente técnico, por falta de investimento. Estou falando só do quesito arbitragem nesse momento. Falta de investimento num setor que decide jogos e campeonatos e a CBF, que tem faturamento na casa de bilhão, diz não poder ou não ter para investir ou não querer investir. Porque a arbitragem exige investimento. E para você obter o mínimo de erro possível, o erro faz parte do jogo e do futebol, sabemos disso, mas para você obter o mínimo de erro, você tem que ter profissionais, já começa por aí, que eles não são, eles são amadores. Existem duas funções amadoras no futebol, a de gandula e a de árbitro. Então, quando o árbitro não é profissional, o mínimo que você exige é que ele tenha preparo, é que ele tenha estrutura, é que ele tenha apoio. E isso não acontece na Confederação Brasileira de Futebol. Então, quando os agentes da bola reclamam das condições da arbitragem, que a arbitragem é falha, isso e aquilo, eu quero dizer que vocês são coniventes. Porque vocês acabaram de reeleger um cidadão que, em tese, para todo mundo faz um brilhante trabalho, né? Ele foi aclamado, ele não teve nem concorrência, ele não teve nem oposição ao cargo que ele ocupa, o que é um grande disparate, um grande tapa na cara do torcedor. Afora outras coisas, né? Um calendário esdrúxulo, questões que não são resolvidas, como violência nos estádios, racismo, tudo que envolve o futebol brasileiro está cercado por uma série de incompetências. E este senhor que hoje preside a Confederação Brasileira de Futebol, ele é um legítimo incompetente. Mas para uma coisa ele é muito competente. Ele realmente é um político de mão cheia. Porque ele agiu nos bastidores de uma forma muito brilhante, a ponto de chegar a ser reeleito sem precisar de eleição, sem precisar concorrer com ninguém, porque todo mundo o apoiou. Então, a partir de agora, gente, reclamação de calendário, senhor Abel Ferreira, desculpa, não há mais como ouvi-lo. Ou como outros tantos técnicos, eu citei o Abel aqui porque ele é o mais crítico, né? O cara mais que aponta o dedo realmente para os problemas da CBF. Isso sem nem falar em seleção brasileira. Esse cidadão reeleito foi o cara que esperou por Ancelotti, que colocou Ramon Menezes como um interino depois da Copa do Mundo, sabendo que o Tite sairia um ano antes.
Foi o cara que inventou Fernando Diniz comandando a seleção e o Fluminense concomitantemente, não podia dar certo, né? E tá aqui um fã do Fernando Diniz. E aí, com meia dúzia de jogos, sabendo da maneira como o Fernando Diniz trabalha, foi lá e tirou o Fernando Diniz, atrapalhando completamente o nosso ciclo, até chegar o Dorival Júnior. Agora ele dá respaldo ao Dorival. Vocês acreditam nisso? Eu não acredito. Se ele perder para a Argentina, tomar uma sapatada agora ou na próxima data FIFA, eu não sei se o Dorival chega na Copa. E talvez até não tenha que chegar, dependendo do desempenho, do resultado. O que eu quero dizer é que nesse momento o Edinaldo está dando respaldo ao Dorival, mas que respaldo? Se o Diniz durou meia dúzia de jogos, se o Ramon Menezes chegou lá meio que de paraquedas, se ele ficou flertando com o Carlo Ancelotti, que sabíamos que não viria, atrapalhando o nosso ciclo. Isso, assim, gente, são tantos meandros que eu não consigo nem detalhar para vocês aqui do quão problemático é Edinaldo Rodrigues ser reeleito presidente da CBF. Mas é um cara com um livre trânsito na FIFA, na Conmebol e aparentemente em todas as federações da nação. Então, eu lavo as minhas mãos. Vamos falar de futebol dentro de campo? O Brasil encara a Argentina com muitas mudanças, né? Muitas mudanças. O Dorival vai ter que mexer no time. Algumas mudanças elas são de ordem necessária, né? Nós tivemos aí alguns cortes, alguns jogadores que precisaram ser substituídos, né? O goleiro Alisson pelo protocolo de concussão, né? E aí, inclusive, ele acabou convocando o goleiro Everton, mas aí o Bento será o titular. O Gerson acabou cortado também com uma lesão muscular, né? E para isso ele chamou o Gerson, né, que acabou sendo cortado por uma lesão muscular, e aí o Joeliton, que entrou no segundo tempo, entrou até meio mal, mas será titular no seu lugar. O André também vai jogar, né, até porque o Bruno Guimarães também foi outro cortado pela questão do cartão amarelo, juntamente do Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães suspensos, Alisson e Gerson por lesão. E aí tem outra questão na defesa, né? O Wanderson, lateral, acabou sendo barrado pelo Dorival por uma questão técnica. O Wesley entrou bem demais, então é outra novidade. Na defesa, o Gabriel Magalhães sai, entra o Murilo, ex-Corinthians, do Nottingham Forest, e o João Pedro, né? O João Pedro também acaba perdendo a vaga de titular para o Matheus Cunha. O Matheus Cunha, cara, tem jogado de meia no Wolverhampton, um jogador atrás, segundo atacante, atrás do 9, não necessariamente como um 9. O Dorival até explicou isso na coletiva, que vai depender do jogo. Que ele justamente quer o Matheus para que ele entenda qual vai ser o cenário para ou ser um 9 ou então fazer essa função que ele faz no Wolverhampton. Então vai ser um cara mais flexível ali na frente. Diante dessa explicação eu entendi, porque a minha primeira reação foi, peraí, o cara não joga mais de 9 e foi convocado como meia e de repente entra na seleção como 9. Precisamos jogar como 9? E aí o Dorival explicou essa situação dessa flexibilidade aí do Matheus Cunha. Mas o que mais chamou a atenção foi a entrevista de Rafinha a Romário TV, ao baixinho Romário, quando há um diálogo muito pitoresco, muito curioso, em que o Romário, com aquele jeito Romário de ser, faz a seguinte introdução. Vocês devem ter visto o vídeo aí, né? Jogar contra a Argentina, nossa maior rival, e agora, graças a Deus, sem o Messi. E aí o Romário faz a seguinte pergunta: porrada neles? E o Rafinha responde: porrada neles, sem dúvida, porrada neles. No campo e fora de campo, se tiver que ser. Gostei, disse o Romário, é isso aí. Nos argentinos tem que bater doído, porque eles são foda. E aí depois, porrada neles. O Rafinha ainda confirma. E aí, para finalizar, o Romário vai fazer a porra do gol contra a Argentina? E o Rafinha, vou com tudo. Gente, vamos lá. Eu sei que muita gente... Claro que isso repercutiu, na Argentina está sendo usado, o Di Maria já comentou, o Otamendi já disse, deixa comigo. O Otamendi, que arrancou 5 pontos do Rafinha numa cotovelada, em que o árbitro uruguaio Andrés Cunha não marcou no campo, nada, absolutamente nada, e o árbitro também uruguaio Esteban Nostojic, pelo amor de Deus, não recomendou a revisão. Inacreditável. Isso é 2021. É a primeira vez que o Rafinha volta à Argentina. O circo está montado, né, para o jogador brasileiro. Agora, eu vi muitas opiniões dizendo que
que é isso mesmo, jogador raiz é isso aí, jogador tem que se manifestar, porque antigamente os caras falavam e faziam e não sei o quê, e papapá, mas tem que se garantir, aquela coisa toda. Vi muita gente também condenando, pô, Rafinha, faltou inteligência, né? Pô, tudo que os caras queriam era esse tipo de provocação. Será que a gente precisa provocar? Será que o ideal é ir por esse caminho ou o melhor caminho é jogar bola? Bom, vamos lá. Cara, a minha leitura do fato é que o Romário, primeiro, ele é uma grande personalidade, uma grande figura, das maiores da história do futebol brasileiro, quiçá do mundo. Quando o Romário, que era um jogador desse nível, desse discurso, dessa provocação, mas era um cara absolutamente genial dentro de campo, em que não temos parâmetro hoje, o Neymar, pelos números, pela habilidade, né? Acho que é um dos maiores da história também, não está no seu auge. O Romário, ele tem credencial, ele tem estofo para fazer o que ele muitas vezes fez e para provocar os argentinos. O Rafinha ainda não. E é um grande jogador, tá? Grande jogador e talvez o melhor brasileiro jogando no mundo hoje, o Rafinha. O Romário visivelmente intimidou o Rafinha. Porque imagine você, um jogador que já está vestindo a camisa da seleção, com toda essa pressão, a pressão por resultado, por melhores desempenhos, do tamanho gigantesco que é vestir a camisa da seleção, o Romário te pergunta, e aí? E a Argentina? Vai para dentro deles? Porrada neles? O que vocês queriam que o Rafinha respondesse? Vocês queriam realmente que o Rafinha dissesse assim, não, Romário, eu sou da paz e não, amanhã não. Ele está na frente do Romário. Vocês imaginem se ele ia pipocar pro Romário. Ia ficar ruim para ele. Então, quando o Romário te chama pro embate, você vai. O Romário tá me dizendo isso? Porra, vamos lá, caramba. Não. Romário, o que é? Como é que você tá falando aí? Porrada neles. Você tá perguntando se eu vou fazer a porra do gol? Vou fazer a porra do gol. Cara, tudo que o Romário perguntasse pro Rafinha naquele momento, ele ia assentir com afirmação. Ele ia concordar. Porque é o Romário que está do outro lado, não é um mero entrevistador, não é um jornalista. E outra coisa, né? Você tá do lado de um ídolo. É óbvio que tudo que ele perguntasse ali, o Rafinha ia concordar. Rafinha, amanhã você vai beijar o gramado, né? Vou. Você vai fazer o gol, arrancar a chuteira e jogar pra galera. Vou. É óbvio, gente. É óbvio. Aí vamos lá, vamos no mérito, vamos na declaração. Eu também não desconstruo, como muita gente está fazendo, do tipo, não, porrada neles foi uma expressão. Não foi. E o Rafinha tem todo o direito de falar isso, gente, porque ele sentiu na pele o que o Otamendi fez com ele, o que os argentinos fizeram na final da Copa América, acho que de 2021 também, ou 22, em que eles arrebentaram a gente no Maracanã a porrada e as arbitragens sul-americanas não fazem nada, então a gente vem apanhando da Argentina na bola e também na porrada há alguns anos. Então, eu não acho que o Rafinha tenha usado uma expressão do tipo, não, porrada neles quer dizer que nós vamos bater neles dentro de campo. Não, até porque na sequência da frase dele ele diz, e se tiver que ser fora de campo também. Porque o Rafinha tá preparado para porrada se assim for. É problemático ele dizer isso no sentido de provocar o adversário, de inflamar o adversário? Cara, pode ser, mas eu não vou entrar nesse mérito, por quê? Porque quem vai arcar com as consequências disso não é eu aqui no meu ar-condicionado no meu estúdio. Não, é o Rafinha e os jogadores da seleção. São eles que estarão lá representando o Brasil. E é óbvio que os argentinos vão marcar ele na paleta. Não só ele. Preparem-se para uma guerra. Ah, mas se o Rafinha provocou, ele tinha que ter ficado quieto. Irmão, ia ser uma guerra de todo jeito. Os caras estão batendo na gente há muitos anos. Então o que o Brasil tem que fazer? A resposta é meio óbvia. O Brasil tem que ir lá, enfiar a porrada neles, na bola e fora, se precisar ser assim. É simples, gente. Agora, se a gente não enfiar a porrada neles, se a gente apanhar, e se a gente tomar uma goleada ou perder o jogo, aí significa que a gente precisa fazer muito mais do que falar. Pode até falar, mas tem que fazer também. O Romário falava e se garantia. O Rafinha está numa nova geração em que os jogadores estão com uma dificuldade de assumir o protagonismo. Acho que até o Rafinha tem conseguido na seleção jogar num nível muito parecido com o que ele joga no Barcelona. O Vini Júnior, no último jogo, assumiu esse protagonismo. Que seja assim. Que a gente assuma protagonismos na bola e, se precisar, fora dela também.
além da bola também. O que vocês acharam de tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo? Quero ouvi-los. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!